é, Jéssica? Ah, meu Deus. Não sabia. Como assim não sabia? Esse tempo todo sendo minha paciente, não sabia. Como assim? Então vamos lá. Leite, vilão, mocinho ou mal entendido? Se tem um assunto que divide consultório, divide família e divide até mesa de café, é o leite. Uns dizem que inflama, outros que é essencial, tem quem ame, tem quem fuja. Hoje vamos colocar tudo na mesa, sem filtro, sem pano quente, com informação de verdade. Bem-vindos a mais um episódio do Nutrição Sem Filtro, onde a gente fala a verdade, como todo mundo quer ouvir, mas com profundidade. E antes de começar, vou apresentar nossos dois gigantes da nutrição. Ela, doutora Jaqueline Tejim, atende há mais de 15 anos em consultório, especialista em emagrecimento e desinflamação, com foco em doenças autoimunes e desinflamatórias. Dr. Renato Cipli, nutricionista, atende em consultório há mais de 15 anos, melhorando a vida de atletas, praticantes de atividades físicas e também de pessoas que procuram melhorar a qualidade de vida. Preparados? Com certeza. O leite é vilão, mocinho ou depende? Vamos começar. O leite realmente inflama todo mundo ou estamos culpando o alimento errado? Bom, vamos lá. Na nutrição, a gente tem que estar sempre, né, nesses 20 anos de formado que eu tenho, sempre em cima do muro. Não na questão de não se posicionar, mas sempre estar olhando de um lado e olhando do outro, né? Então surgem artigos científicos pra gente, em todo esse tempo de formato, a gente já muito artigo científico em relação ao leite, então a gente tem que pegar e ler os artigos Olha lá o que tu vai falar, hein, Renata? que falam bem do A leite gente vai brigar aqui. e os que falam mal do leite também, tá? E certamente, eu vou começar aqui, né, dando apoio à nossa amiga aqui, Jaqueline. Realmente, Tá com medo de mim. Ele é grande, mas ele tá com medo de mim. realmente o leite inflama muita gente. Só que num dos maiores artigos de revisão em relação ao leite, a gente tem um artigo de revisão que foi estudado 92 artigos em relação à inflamação causada pelo leite e mostrou que a maior parte das pessoas não se inflama consumindo leite. Foram avaliados parâmetros bioquímicos de marcadores inflamatórios como TNF-alfa, interleucina 6, PCR e mostrou que o leite mantém esses índices normal na maior parte das pessoas. Em pessoas já inflamadas, como pessoas obesas que tinham esses marcadores inflamatórios mais elevados, interleucina 6, citocinas inflamatórias, PCR, até conseguiu abaixar um pouquinho esses marcadores em muitos desses pacientes que tinham uma inflamação crônica, tá? Mas existe uma população também que se inflamou bastante com o consumo de leite. Os artigos de revisão mostram isso, que são pessoas já intolerantes à lactose ou pessoas com alguma alergia ao leite. Então, assim, a gente tem que avaliar bem a população que a gente vai prescrever o leite, mas a gente pode dizer que o leite não inflama todo mundo, tá? O leite tem um potencial inflamatório sim, mas não para todo mundo. Normalmente para quem tem já um intestino mais inflamado, tá? E pessoas com alguma alergia ao leite, à caseína ou intolerância à lactose, tá? E zero lactose, resolve ou só engana? Então, ó, vou fazer uma colocação, até porque como eu sou conhecida, né, como a Nutri que desinflama, que eu gosto sempre de colocar para os meus pacientes. O alimento, ele não inflama. Quem está inflamado é a gente. Então, o alimento, ele pode aguçar, trazer essa desinflamação mais lenta ou até mesmo neutralizar. Então, quando a gente fala do leite, como o Renato colocou, muito bem colocado, hoje eu trabalho com um público autoimune. Doenças inflamatórias, obesos, que normalmente têm um intestino inflamado. Viu o outro podcast? Não viu? Volta lá. Depois você vem pra cá. Verdade. Então, a caseína, ela é uma proteína muito pesada pro nosso intestino. Então, em alguns casos, né, a gente vai retirar esse leite da dieta momentaneamente ou diminuir muito essa ingestão, porque de fato ele não vai ser o melhor alimento. Então, quando a gente está tratando um paciente, a gente vai buscar as melhores opções para aquele paciente, né? Então, se eu tenho um alimento melhor, eu vou lá e busco o melhor alimento, né? A questão do zero lactose, né? Ai, funciona, não funciona. Bem, se você tem um problema... Há duas coisas que as pessoas sempre confundem. Caseína é a proteína do leite, que é algo mais pesado. É quando a gente fala de permeabilidade intestinal, autoimune, doenças inflamatórias. A lactose é o açúcar do leite. Então, são coisas diferentes, tá?
Então, tem pessoas que têm problemas digestivos com relação à lactose. Que aí a gente vai incluir o produto sem lactose, que não é um produto sem lactose, é um produto que é acrescentado da enzima lactase. E aí a gente vê o que no consultório? Às vezes o paciente fala assim, eu consumi determinado produto sem lactose, tive gases, tive diarreia, a mesma coisa. Por quê? Porque essa correlação da enzima lactase tem que corresponder na quantidade correta do produto que você está consumindo. Senão você vai ter problemas digestivos. Então, às vezes você comprou um produto que tinha baixa carga de enzima lactase. Então, lactose, sempre açúcar do leite. Se o seu problema é correlacionado com a digestão, talvez esse produto sem lactose seja bom para você. Eu, por exemplo, trabalho com um público muito de emagrecimento. Os meus pacientes normalmente precisam perder 10, 15, 20, 30 quilos. Eu não gosto de produtos zero lactose. Eu não recomendo. Eu não sei qual é a conduta do Renato. Por que eu não recomendo? Porque aquele produto ali com aquela enzima, ele já vai ser um produto de mais alto índice glicêmico. Eu tenho que corrigir insulina, carga glicêmica de alimentos. Então, esse alimento zero lactose muitas vezes não é interessante para o público que está querendo emagrecer. Então, a gente tem sim uma facilidade de digestão para aquele público que tem essa questão com a lactose, mas é um produto que a gente precisa ficar atento na hora de acrescentar no nosso dia a dia, se o seu problema é correlacionado com a lactose. Se você pensar mais nesse grau de inflamação, esse produto não vai resolver. Eu ia perguntar o que era caseína, mas você já respondeu. E aqui, no caso, caseína é vilã? E se eu cortar caseína em 7 dias, eu já tenho alguma diferença, alguma mudança no meu corpo? Se você tiver alguma correlação com inflamação e essa inflamação estiver relacionada com caseína, sim, né? Então, a gente hoje vê muitos estudos da relação de permeabilidade intestinal com aparelho respiratório. Então, se eu tenho um alimento que ele sobrecarrega meu sistema intestinal, que atrapalha e vai ter uma certa relação com a permeabilidade intestinal, eu tenho uma relação com o aparelho respiratório. E aí a gente vê o quê? Aquela questão que a gente sempre fala do paciente com rinite, sinusite, que a gente vai pedir para diminuir o consumo de leite, não só pela questão do muco, mas pela questão da permeabilidade intestinal, porque o intestino está relacionado com tudo. Então, sim, você verifica já entre 7 e 15 dias um ponto de melhoria. Quais são os sintomas que eu vou ter se eu tiver intolerância à lactose? Na intolerância à lactose, a pessoa não vai conseguir digerir o açúcar, né? A lactase, que é a lactose, que é o carboidrato do leite. Então, pela falta da enzima lactase, tá? Então ela vai ter o quê? Essa não digestão vai propiciar que as bactérias intestinais façam essa digestão. E como produto final da digestão da lactose pelas bactérias, vai ter muita formação de gases, tá? Então a pessoa vai ter episódio de diarreia, muita formação de gases, dores intestinais também, porque a partir do momento que você forma gases no seu intestino, isso vai gerar uma dor, tá? Então são principalmente esses sintomas que a pessoa vai sentir quando toma um produto com lactose e ela tem intolerância à lactose. E vale ressaltar que os produtos têm concentrações diferentes. Então, se você pega o leite, ele é riquíssimo em lactose. Então, às vezes, você tem uma intolerância à lactose, que você toma o leite e você sente, mas aí você come um queijo, você não sente. Então, assim, o queijo, quanto mais o queijo amarelo, mais gordura ele tem, menos lactose ele tem. Então, se você vai consumir um queijo prato, por exemplo, às vezes você vai falar assim, poxa, mas quando eu tomo leite eu sinto, mas quando eu como queijo prato eu não sinto. Por quê? Composições diferentes. Isso acontece por quê? Porque os estudos mostram que qualquer pessoa que tem intolerância à lactose, desde que não muito severa, consegue digerir até 12 gramas de lactose, tá? Isso equivale a mais ou menos 120, 150 ml de leite. Mas quando é o queijo, você já pode comer talvez 30 gramas, 25, no iogurte também um pouquinho mais, tá? Então a pessoa às vezes, como ela falou, pode consumir o queijo, pode consumir até um pouco de iogurte, porém o leite, se passar de 120 ml, 150 ml, já vai fazer mal àquela pessoa. Eu tava com uma coceira enorme. Eu não fui no alergista, né? A doutora já cortou o leite e tal. Depois que eu parei de tomar leite, eu me senti menos inchada. Eu não tenho mais essa coceira que ela só dá à noite também. É uma coceira, assim, se eu comer pizza, tudo derivado do leite.
lá em casa, o filho da minha tia, ele teve intolerância à lactose desde que nasceu. Então, ele tinha que tomar leite de soja, né? Mas eu já tenho um esposo que ele descobriu intolerância à lactose mais velho. Ele conviveu com isso a vida toda sem perceber que ele tinha essa intolerância à lactose. Então, é possível que você diagnostique quando a criança é menor, mas tem gente que vive com isso a vida toda e não sabe que é intolerante ao leite. E tem gente que vai desenvolver. Entendeu? Existe isso. Existe isso, tá? E tem gente que vai desenvolver. Ué, o que a gente falou no outro episódio? Saúde intestinal. Você não tá cuidando do intestino, você vai desenvolver sensibilidades, intolerâncias alimentares. E normalmente a criança tem menos intolerância à lactose que o adulto, tá? A gente vai perdendo essa produção da enzima lactase conforme a gente vai envelhecendo. Por quê? Porque a criança mama, né? Então, assim, com isso, ela tem a digestão da lactose, pelo menos, muito boa na fase infantil. Mas depois que o tempo vai passando, então a pessoa começa a produzir menos enzima lactase e isso pode desenvolver essa intolerância à lactose depois dos 20, 25, 30 anos ou até depois, tá? Então a pessoa muitas vezes toma leite muito bem até os 30 anos, mas como assim, nosso corpo envelhece, nosso intestino também envelhece, né? Então esse envelhecimento celular intestinal dificulta a produção da enzima lactase. Então às vezes a pessoa vai desenvolver uma intolerância à lactose depois de 30 anos de idade. É muito comum isso. E aí, por exemplo, eu que não tomo mais leite hoje, eu posso fazer uma suplementação, né, de tudo que me leite tem cálcio, por exemplo, para o desenvolvimento da criança. O alimento mais rico em cálcio se chama sardinha. Tá? Então, ó, não consumo leite, o meu cálcio. A gente tem várias fontes. E um dos alimentos mais ricos em cálcio não é o leite. Então, assim... E muita gente não sabe disso. E muita gente fala, meu Deus do céu, eu não posso cortar o leite porque eu vou ficar sem cálcio. Isso. Tem suplementação e tem várias outras fontes. Eu tô dizendo aqui da sardinha porque eu acho que ela é boa, bonita e barata. Ela é riquíssima e muito mais do que o leite. Realmente, a sardinha é riquíssima em cálcio. A gente tem também vegetais ricos em cálcio, porém, assim... O cálcio do leite é mais biodisponível, mas não que a gente não tenha substitutos, tá? Se a pessoa se o leite faz mal à pessoa, a pessoa pode sim ter uma fonte de cálcio dietética muito boa sem precisar do leite, tá? Então, assim, não é que vai fazer falta na sua vida. Se você gosta de leite, não te faz mal, não se sente mal, pode tomar o leite. Mas se faz mal a você, então a gente vai conseguir substituir muito bem isso aí também, tá? Existe horário ruim para consumir leite? Existe. Parte da manhã. É um dos... Por quê? Porque você tá ali... Você não colocou nada pra dentro. É a hora que seu intestino tá mais sensível. Olha. Então, assim, se você já tem uma certa sensibilidade ao leite e você vai utilizar logo na parte matinal, essa seria um horário que, assim... Motilidade intestinal tá diferente nesse horário. Todos esses pontos são os pontos que a gente tem... Então, assim, se você é mais sensível... E aí você pode até fazer uma experiência na sua casa, né? Se você... tomou o leite aí, logo no primeiro horário da manhã e você sente um certo desconforto, talvez seja um sinal de que esse não seja o melhor alimento para você. Porque sim, é um dos horários de maior sensibilidade intestinal que a gente tem. Hoje em dia a gente tem algumas variações de leite, né? Leite vegetal, leite de cabra, né? Que a gente encontra aí nos tutti-frutis da vida, né? E qual a diferença do leite de vaca, leite vegetal e leite de cabra? Eles têm o mesmo malefício? Então, são composições diferentes. Então, assim, se a gente pega o leite vegetal, o que é o leite vegetal? O leite vegetal não é um leite, né? Ele vem de quê? Normalmente a gente vai vir de coco, né? Castanhas, arroz, aveia. Então, na verdade, eles são bebidas que podem ser acrescentadas ou não de nutrientes para um público que sente falta do leite animal, né, o leite da vaca, propriamente dito, e a gente tá colocando esse substituto ali. Então, depende da composição, gente, né? Porque uma coisa é você pegar e fazer o seu leite, vou pegar a castanha em casa, vou moer a castanha, vou fazer, dá um trabalhão, né? Mas você vai ter ali o quê? As substâncias da castanha. Agora, quando você compra Tetra Pak, caixinha bonitinha, você tem que olhar o rótulo, porque às vezes não você é legal. Tá se iludindo. Às vezes você fala assim, tô comprando esse leite aqui de castanha, ou de soja, ou de arroz. Só que tem tanta coisa ali junto que talvez não seja a melhor bebida para você. Então, assim, a gente não pode dizer, olha, todo leite de castanha é bom. Todo leite de arroz é bom. Todo leite de aveia é bom. Existem
ótimas alternativas no mercado hoje. Ótimas, ótimas, ótimas. Inclusive, eu tenho um que é um leite de castanha em pasta, que é meu favorito. Só que você precisa olhar o rótulo, né? Então, assim, e a composição do leite é totalmente diferente, o leite de vaca, da composição de um leite vegetal. Então, a gente já parte por aí. Né? Então, assim, são substitutos? São mais substitutos a nível de gosto, a nível de você fazer ali pratos, a nível de você fazer um shake, mas a nível de composição não tem similaridade. Assim, o leite vegetal, né, o extrato vegetal, que não é leite, né, leite vem da maioria dos animais, mas o leite vegetal não tem muita proteína, são pobres em proteína, então a proteína do leite é rica em proteínas de alto valor biológico, tá? Então quem pode tomar o leite está ingerindo uma proteína de alto valor biológico. Claro, como ela falou, a caseína do leite é uma proteína pesada, de difícil digestão. Além disso, a caseína do nosso intestino cria um peptídeo chamado BCN7, que é beta-caseomorfina 7, tá? Que é altamente inflamatório realmente, tá? Mas isso acontece com o quê? Com leite tipo A1, que é o mais comum, tá? O leite tipo A1 é o que a gente tinha no Brasil, na sua maioria, aliás, até hoje. Isso deriva de quê? Da raça das vacas do rebanho bovino no país, tá? Mas atualmente, de alguns anos para cá, tem muito estudo em relação ao leite do tipo A2, que é um tipo de raça bovina diferente. E esse leite tipo A2, em contato com o nosso intestino, ele não causa esse peptídeo BCN7, que é esse peptídeo altamente inflamatório. Então, realmente, para pessoas com algum problema intestinal, a caseína tipo A1 vai ser bem ruim, altamente inflamatória realmente, tá? Então, tem esse mal. Porém, a gente percebe, tanto nos estudos quanto na prática, tem pelo menos 2 a 3 anos que eu incentivo que meus pacientes usem o leite A2, a gente cessa muitos problemas em relação à digestão do leite, até sintomas clínicos, usando esse tipo A2, que ele não tem esse peptídeo que é altamente inflamatório, tá? Então, esse tipo de leite A2 não é o BCM7, é o BCM9, tá? Então, essa diferença da cadeia de aminoácidos dessa proteína já faz toda a diferença na nossa digestão e na redução de inflamação também. Então, para pessoas que não podem consumir leite porque se sentem mais inflamadas, eu sugiro bastante que usem o leite tipo A2, tá? Doutor Renato, para o pessoal de casa, que eu também não sei, como é que eu identifico o que é o A2 e o que é o A1? Tá no Então, rótulo. tá no rótulo. Atualmente, só vendo o rótulo. Começou uma marca fazendo já há uns 3 anos, tá? Atualmente já tem 3 marcas que fazem, então no mercado você acha facilmente esse tipo de leite, tá? Só atrás, na parte nutricional? Não, bem grandão, sim. Bem grandão? Bem grandão. Leite A2, tá bem no rótulo bem ali. Grandão. Bem eu compro visível. semi-desnatado. Eu sei que não é pra eu tomar, mas assim, às vezes quando eu tô com vontade, é mais pra minha avó, né? Que hoje ela mora comigo. E a gente eu tava batendo pauta com ela de manhã, ensaiando, e ela falou assim, Jéssica, na sua época, eu não comprava leite de caixinha, porque a gente morava em sítio, né? Então, na roça, o leite é tirado da vaca. E ela falou assim, olha, eu quase não via gente com problemas com intolerância à lactose. E eu acho um leite, assim, muito mais forte, assim, até o cheiro dele, tudo, né? Uhum. Então, eu não sei se na o verdade, industrializado muda alguma coisa. Na verdade, assim, tudo isso a gente tem que avaliar. Por exemplo, leite de caixinha, vulgo normal. Eu sempre costumo falar uma coisa com os meus pacientes. Comida estraga. Comida estraga. Tu abre um leite de caixinha e deixa lá na tua geladeira e tu vai viajar e volta. Azeda. Né? Então, assim, os leites hoje de caixinha bem comuns, eles têm muita coisa ali que não é leite, né, gente? Tem muita coisa ali. Então, assim, isso você precisa ficar atento. Leite em pó, né? O leite em pó, qual é o problema? O leite em pó, ele só não deveria ter água, que é um leite desidratado. Só que aí tem uma galera comprando composto lácteo, achando que tá comprando leite. E composto lácteo não é leite, é uma mistura com óleos. Então, assim, tudo isso você precisa estar atento, sabe? Por isso que eu, assim, ler rótulo, gente. Ler rótulo. Por que eu vou no nutricionista pra pegar uma dieta? Não, pra você aprender a ler rótulo. Verdade. Pra você ir lá, ler rótulo. As pessoas, eu costumo dizer que elas vulgarizam muito a nossa profissão. Sim. Você devia ir lá com um monte de rótulozinho, eu vou marcar uma consulta lá e vou levar todos esses rótulos aqui. Eu quero só saber de rótulo. Pra gente ensinar.
Isso é uma consulta bem... nossa, Estruturada. quando você faz isso com o paciente. Porque um dos grandes, né, independente do alimento, eu sempre falo, né, é a individualidade. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada profissional vai ter uma prática, né? Eu, por exemplo, eu não prescrevo muito leite para os meus pacientes devido às condições que eles têm, devido a toda a abordagem que eu uso. Eu prefiro colocar outras coisas, outras fontes de outras proteínas. O Renato já vai ter a prática dele, mas a gente sempre vai olhar o que é a individualidade do paciente. Só que mesmo assim, a pessoa precisa saber o que ela está botando na mesa dela. Verdade. Porque às vezes ela tá achando que ela tá tomando leite e ela não tá tomando leite. E o que não tá inflamando pode nem ser o leite, né? Pode ser ser outra todos coisa. os aditivos químicos que tem ali naquele leite em pó. Que você vê uma lista enorme ali de aditivos que não deveriam estar ali. E a pessoa acha que o leite faz mal e talvez nem seja o leite. E o excesso também, né? O excesso. Por exemplo, uma das coisas que às vezes eu recebo muito lá no consultório é o paciente que toma café com leite igual se fosse água, gente. É café com leite de manhã, de tarde, de noite. Minha avó. E aí, assim, aí a gente não tá falando nem do alimento, a gente tá falando do excesso, né? Do excesso de café, do excesso de leite, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas são muito monótonas com a alimentação, né? Leite com pão com manteiga, com não sei o que lá de manhã, e vai pra tarde, e vai carregando isso o dia todo. E às vezes é a monotonia e o excesso daqueles nutrientes ali no seu corpo. Então, tudo isso é um contexto que você tem que avaliar. No episódio anterior, a gente falou sobre intestino. E eu queria perguntar agora, quem tem intestino preso deve evitar leite? Você vai ou eu vou? Pode ser você, depois eu concluo. Então, olha, quem tem intestino preso, na verdade, não é só o intestino preso. Todas as pessoas que têm algum grau de, seja uma constipação, seja um intestino mais diarreico, seja uma síndrome do intestino, qualquer problema a nível de intestino, a gente vai pedir para evitar aqueles alimentos que são de mais difíceis de digestão. E aí a gente não está falando aqui de grau de inflamação, não está falando nada disso. A gente está falando simplesmente daqueles alimentos que não vão sobrecarregar o seu trato digestivo para que a gente possa recuperar. Então, de fato, eu, na minha prática clínica, se eu tenho um paciente com problema a nível intestinal, eu vou pedir ele para evitar. Pelo menos nos primeiros momentos, para eu ver se eu vou reavaliar e vou incluir se vale a pena ou não aquele alimento. Bom, o que eu faço? A pessoa que chega com o intestino preso, eu tento avaliar o que pode estar acontecendo com ela, tá? E o que ela falou anteriormente sobre o excesso do leite é uma coisa que eu recomendo, porque como eu falei do BCM7, que é um peptídeo inflamatório, ele vai fazer muito mal a pessoas que têm um tipo de permeabilidade intestinal, isso é verdade. Mas a pessoa pode ter um intestino muito bom. Mas se ela consumir o leite em excesso, esse BCM7 também vai fazer mal à pessoa com intestino saudável. E ela vai passar a ter uma permeabilidade intestinal pelo excesso de consumo do leite. Às vezes a pessoa toma café com leite 3, 4 vezes ao dia, come um queijinho, come um requeijão, um iogurte, e no final do dia foi muito excessivo esse consumo de leite. Então, para pessoas com constipação intestinal, você pode até nem retirar totalmente o leite, mas eu vou tentar trocar o tipo de leite dessa pessoa, induzir ela a consumir o leite A2 ao invés do A1, e além disso, reduzir a quantidade também, tá? Isso é muito importante fazer. Leite causa acne? Bom, em relação à acne, o que a gente acha mais nos artigos científicos é o que? O leite integral pode causar acne, sim, pela gordura do leite, tá? É uma gordura que tem um potencial inflamatório, assim como a gorduras oleaginosas, castanha, amêndoa, nozes, até o amendoim. Todos esses alimentos mais gordurosos vão propiciar o acne para quem tem já essa tendência a ter acne, mas quando a gente vê alguns artigos relacionando o consumo de leite desnatado ao acne, isso reduz bastante. Então, o que a gente percebe aqui que o acne pode ser causado por leite, sim, mas pela gordura do leite. Então, se a pessoa tem uma tendência a desenvolver acne, que ela prefira o leite desnatado ou pelo menos o semi-desnatado. Assim vai reduzir bastante. E para o pessoal de casa, qual é a maior mentira da internet sobre o leite? Bom, existe muito mito em relação ao leite, né? Claro que o que eu vejo muito é a pessoa falando assim, o leite tem soda cáustica. Bom, normalmente o leite não é para ter soda cáustica, tá? Claro que existem algumas contaminações no passado aí que fez com que o leite tivesse soda cáustica, uma marca específica, mas isso não é uma verdade. Por exemplo, a gente tem casos também que já acharam um rato na Coca-Cola, uma garrafa específica. Aí você vai falar, Coca-Cola tem rato? Não, isso aconteceu uma vez, foi um acidente ou sei lá o que foi, uma negligência talvez no processo de produção ali de envasamento. Então assim, esse negócio de leite de soda cáustica, isso não tem soda cáustica, não é para ter pelo menos. Outra coisa que a gente ouve bastante também é o seguinte, não é uma mentira, mas é uma comparação meio sem sentido.
o ser humano é o único animal que bebe leite depois de adulto, né? Mas a gente também é o único animal que cozinha o feijão, que cozinha o arroz, que assa uma carne, que cozinha uma carne. Então, o ser humano é um animal que faz muita coisa, não é só beber o leite depois de adulto. Então, essas coisas aí confundem um pouco as pessoas. Para mim, a que eu acho bizarra e assim, não que não seja fonte, mas as pessoas falarem realmente, ai, o leite é rico em cálcio. Cara, tem tanto alimento rico em cálcio. Eu não posso deixar de tomar leite, senão eu vou ter osteoporose, gente. Isso não existe, cara. Eu vi isso a vida toda dos meus avós, que leite tem cálcio, que não pode deixar de Ele tomar leite. realmente é um alimento rico em cálcio, mas a gente tem outras fontes. Então, assim, eu tenho que tomar leite porque senão eu vou ter osteoporose. Isso não... Quando a gente pega artigos de revisão, a gente vê que o leite é importante no desenvolvimento dos ossos de crianças e adolescentes. Mas na fase adulta e na fase idosa, isso não faz muita diferença, tá? Isso aí, os artigos científicos até mostram isso. Sim. Que o leite realmente tem cálcio, é biodisponível, mas uma nutrição adequada, a gente consegue cálcio de outras fontes também, tá? Então, assim, na infância é importante o leite, tá? Na parte da adolescência também é importante o leite, mas na fase adulta e de idoso, a pessoa não precisa do cálcio do leite em si, para não ter osteopenia e osteoporose. Eu tenho um mito, porque eu nasci na roça, assim, né? Minha avó falava que leite com manga não podia, que matava. Uhum. Isso é muito engraçado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomar leite com manga. Tem muito mito também, né? Porque, assim, a gente pensando na questão da intolerância à lactose, isso é muito de etnias também, tá? Então, assim, a gente estudando, a gente percebe que na Ásia, por exemplo, quase 90% da população asiática tem intolerância à lactose, tá? Mesmo? Na África chega a perto de 70% e na Europa quase zero, tá? A parte norte da Europa quase zero, a parte mais do sul ali perto de 10%. Por quê? Porque essa população europeia, nórdica ali, domesticou as vacas, as cabras, há muitos anos, 5 mil anos, 4 mil anos. Então, a população foi desenvolvendo uma maior capacidade de digestão na lactose. E quando a gente fala da manga com leite que faz mal, por quê? Porque a população escrava, né, na época, então os fazendeiros faziam isso para os escravos não tomarem leite. E realmente, né, como 70% da população africana tem intolerância à lactose, então isso foi uma questão que foi difundida, né, culturalmente no Brasil por causa disso. Tá? Que para os africanos em si fazia mal, mas isso depende de etnia também, tá? Tá bom. Vamos duelar? Lactose versus caseína. Eu quero a opinião de cada um. Se tivesse que escolher um vilão, qual você escolheria? Lactose ou caseína? Só pode um. Aí eu quero que cada um... Caseína, com certeza caseína, pela questão da resposta inflamatória e permeabilidade intestinal. Bom, eu fico com a caseína também, porque assim, a lactose é muito mais fácil a gente lidar com ela, né? A gente pode usar produtos sem lactose, mas como ela falou, a lactose é um disacarídeo, né? Então, quando a gente quebra a lactose, a gente transforma em glicose e galactose. Isso torna o quê? O índice glicêmico do leite muito mais alto, tá? Para algumas pessoas pode ser até benéfico. Em uma situação que a pessoa pensa em hipertrofia, que ela tem um baixo percentual de gordura, pode ser até interessante. Mas para pessoas com obesidade, isso vai ser ruim. Mas a caseína é de difícil digestão, realmente. É uma proteína maior, uma molécula proteica maior, que produz esse peptídeo inflamatório também. Então, realmente, a caseína, principalmente em excesso, vai ser ruim. Então, mas aí qual a diferença? Ela na digestão e na inflamação? Então, como o Renato colocou, como ela existem vários estudos que apontam pra gente esse grau de inflamação, especialmente no leite A1, tipo 1, ela vai fazer um mecanismo de inflamação. Quando a gente fala mecanismo de inflamação, o que a gente diz? Resposta inflamatória dos seus macrófagos, dos seus linfócitos, que é o quê? É o seu sistema de defesa. Quando a gente ativa o nosso sistema de defesa no nosso corpo? Quando a gente tem vírus ou bactéria. Não, comida não é para ativar o nosso sistema. Então, se a comida está ativando, eu estou tendo uma resposta contra um vírus, contra uma bactéria que não existe. E aí eu vou fazer todas aquelas cascatas autoimunes, né? Produção macrófago, linfócito, reações que não eram para estar acontecendo ali no seu corpo, deixando o seu corpo mais em alerta, desperdiçando esse nível de energia, né? Trazendo todo um mecanismo que não era para estar acontecendo. E isso vai ter várias reações no seu corpo. Entendi. Integral versus zero lactose. Para intestino sensível, qual é pior? Olha, para intestino sensível eu não colocaria nenhum dos dois. Aí você me deixou aí assim, sabe? Para intestino insensível, nenhum dos dois. Para paciente que quer emagrecer, integral.
Tá. Integral porque eu prefiro a gordura que vai saciar mais o meu paciente. Isso que eu ia perguntar tá? sobre saciedade e performance. E como o Renato acabou de colocar aqui, o que eu já havia falado, a questão de ser um disacarídeo, a questão de aumentar o índice glicêmico. Então, se eu tô pensando num paciente que deseja emagrecer, eu prefiro o integral. E na microbiota e na inflamação? Qual seria melhor? Desses dois, o integral vai ser melhor para a microbiota, tá? A gordura do leite, apesar de ter alguns aspectos negativos, ela, na microbiota intestinal, forma o butirato, tá? E o butirato é um substrato que vai ajudar muito na questão da recuperação da permeabilidade intestinal, tá? Mas isso principalmente não só no leite, tá? Então, quando a gente pega alguns derivados, como o queijo, por exemplo, vai ser muito melhor. Por quê? Porque no queijo, essa caseína já foi parcialmente quebrada, principalmente esses queijos mais curados, que ficam lá mais tempo curando, fermentando. Então, o que essas bactérias fazem? Elas, por si só, já vão digerindo essa caseína e se torna uma caseína de bem mais fácil digestão e absorção. Então, assim, realmente a gordura do leite tem a formação de butirato, porém, quando a gente pensa no queijo, vai ser muito melhor o butirato causado, promovido pelo queijo do que pelo leite em si. Mas, entre esses dois, para microbiota intestinal, o integral vai ser melhor. E assim, o que o Renato colocou aqui é uma verdade, tá, gente? O leite tem uma composição, o iogurte tem outra composição, o queijo Isso tem que eu ia outra perguntar. composição. Então, apesar de o iogurte e os queijos serem derivados do leite, existe essa diferença de composição. É por isso que, às vezes, eu tô lá com o meu paciente com problema de intestino ou problema autoimune, eu falo, não quero que você tome leite por enquanto, mas eu vou entrar com queijo, eu vou entrar com iogurte, porque são composições totalmente diferentes, né? Nível de butirato, nível de proteína, nível de carbo, totalmente diferente. Sem contar que o iogurte por si só já tem os lactobacilos, Sim. que vão ser ótimo repositor de E é pré-digerido, então microbiota, é uma proteína muito mais fácil de digestão. Sim, sim. Mas você só vai saber isso se você procurar um nutricionista de confiança. Não adianta você tirar o leite ou tirar o iogurte sem saber se você tem alergia ou tem intolerância. E sobre isso, doutora Jaqueline, qual a diferença de intolerância e alergia? Então, intolerância, ela está muito relacionada a processos digestivos. Intolerância à lactose. Problema com açúcar do leite porque não consigo digerir, tá? Alergia, resposta imunológica, né? Tô fazendo um alarme no meu corpo com relação a alguma coisa. Tô tendo uma cascata hormonal ali que tá desequilibrando, né? Então, assim, uma intolerância, às vezes você leva, por tempos e você não consegue perceber que você tem uma intolerância. Porque ela sempre vai ser o quê? Ela não vai ser tão aguda. Já os processos alergênicos, eles são mais agudos. Então, você consome, você passa mal. Às vezes, alguns até com efeitos muito mais potenciais do que o outro. Mas, basicamente, é isso. O que pode causar até permeabilidade intestinal que você estava falando, Sim, né? exatamente. E fora que a gente tem vários graus de alergias, né? A gente tem IgE, que é de um jeito. A gente tem IgA, que é de outra forma, né? Então, assim, IgE, você vai ter uma alergia que é muito mais potencial. Às vezes você vai comer, vai passar mal, vai ter fechamento de glote, vai ter, né, questão na pele. Agora, a IgA, por exemplo, ela está muito mais relacionada com a questão intestinal. Ela é um pouco mais baixa. Às vezes você também não percebe que você tem, mas ela está fazendo várias modificações ali no seu corpo. E por isso que algumas pessoas reagem mais que outras. Vocês falaram que existem pessoas que desenvolvem essa intolerância ou essa alergia depois de um certo tempo. Porque ela está a vida toda fazendo uso do leite e não deu nenhum problema. Mas o corpo está tão inflamado que chega um certo momento que ele coloca isso para fora, Sim, correto? exatamente. Tem exames, por exemplo, exames que a gente vai verificar graus de alergias, né? Existem muitos pacientes que fazem esses exames que são, na verdade, não é uma alergia, é uma sensibilidade alimentar, né? E aí o paciente chega lá no consultório com aqueles 30 alimentos que ele não pode consumir, né? Ele chega desesperado. Ele fala, nossa, eu fiz esse exame aqui já, que olha, eu tenho esses 30 alimentos aqui que eu não posso nunca mais consumir. Meu amor, não é assim que nunca mais você pode consumir. Né? Quando o corpo ele começa a dar sinais de muitas sensibilidades alimentares, não é que você está sensível a todos esses alimentos, é que você está tá tendo uma cadeia ali no seu corpo de graus de inflamação. E aí é por isso que a gente precisa tratar o intestino, correlacionar a alimentação, excluir esses alimentos
momentaneamente e talvez se reincluir esses alimentos futuramente. Então, quando você começa a ter muita alergia no corpo, muita sensibilidade alimentar, você precisa identificar que às vezes não é uma sensibilidade àqueles alimentos, mas sim uma cascata de inflamações que estão acontecendo, que pode estar ligada ao intestino ou outras coisas também. E muitas vezes a questão de uma intolerância à lactose pode se dar, talvez, a uma desbiose intestinal, tá? Uma desbiose intestinal pode fazer com que a pessoa reduza a produção de enzimas e isso pode causar essa intolerância transitória à lactose. Em relação a alergias também, muitas vezes uma criança pode ter alergia à proteína do leite, mas conforme o sistema imunológico dela vai se desenvolvendo e ficando mais resistente, mais forte, essa alergia que existiu na infância pode passar depois dos 10, 15, 20 anos de idade, tá? Então essa é a questão de fase de vida também. E, gente, o corpo, ele manda sinais. Ele vai ter sempre te mandando sinais, né? Eu aprendi com vocês dois que o corpo, ele é super inteligente. Então, por exemplo, se você tiver uma alergia, pode aparecer alguns sinais na sua pele. Se você tiver uma intolerância, você vai ficar com o intestino, né, às vezes mais acelerado. Se você comer um pudim na rua, por exemplo, você vai passar mal quando você chegar em casa, né? Seu corpo vai estar mandando sinais. Então, não adianta você excluir esses sinais como se não fosse nada, porque pode causar um problema mais sério no futuro, não pode? Sim. Normalmente sim, né? Porque o seu corpo está te dando um sinal de que aquilo ali não está fazendo bem para você. E a gente fala muito disso, de individualidade. Cada um é um, né? Então, assim, às vezes você não vai se dar bem com determinados alimentos, né? Até mesmo alergias alimentares. Às vezes você pega... Eu tenho uma paciente que ela é alérgica a goiaba. Nossa. Goiaba! Aí você vai falar assim, quando você vai saber que... Nunca vi. Mas você tem. Isso são o quê? São individualidades. Por isso que hoje em dia a gente tem tanto exame no consultório. Tanta coisa pra gente descobrir. Certo? Cada ser é único, né? Essa questão de sinais é muito importante a pessoa perceber isso, né? Porque, imagina só, você tem um cachorro e você vê o cachorro perdendo o pelo. Aí você já pensa logo, será que está comendo alguma coisa? Então já liga logo a alimentação. Já a pessoa que deveria se cuidar também, vê uma manchinha na pele, vou passar uma pomadinha, vou ver o que é isso, e não pensa muitas vezes na alimentação. Então os sinais são importantes a gente observar e a maior parte disso acontece pela alimentação ou pelo intestino inflamado realmente, algum problema intestinal que vai causar isso, tá? Em relação à alergia, realmente eu também, como ela falou de goiaba, eu já tive pacientes alérgicos a berinjela, abobrinha, coisas que você nem acredita, tá? Eu, pessoalmente, tenho kiwi. Pouca gente tem o kiwi também, sim, eu tenho, né? Então, cada pessoa tem alergia a alguma coisa eu nem gosto de específica. Eu gosto de kiwi. Doutor Renato, o whey com leite ou whey com água? Então, essa pergunta é bem frequente, as pessoas têm muito essa dúvida, né? Então, quando a gente pensa numa suplementação de whey, onde você visa a velocidade absortiva daquela proteína, daquele whey, para uma reparação muscular naquele momento, então o whey com água vai ser mais adequado, tá? Por quê? Porque a caseína é de lenta absorção. Se você usar um leite integral também, essa gordura do leite vai diminuir o tempo de absorção também, de gestão e absorção desse whey protein também, tá? Se você quer reduzir um pouquinho esse tempo de gestão e absorção, você pode usar o leite desnatado, tá? Que fica mais rápido a absorção do que o leite integral, porém, ainda vai ter a caseína ali. Então, o whey com água vai ser de mais rápida absorção. Porém, muitas vezes, você não quer essa velocidade absortiva do whey protein. Você só quer colocar uma proteína em determinado momento. E até em situações que a gente quer lentificar esse processo de absorção proteica. Muitas vezes, um atleta que pensa em hipertrofia, né? A pessoa que às vezes está fazendo, falar aqui um termo mais de bodybuilder, né? Um cutting, né? A pessoa está perdendo peso ali, mas quer manter ou ganhar sua massa muscular. Então, é interessante que no pré-sono, no pré-sleep, a pessoa consuma proteína de lenta absorção, porque durante a noite dela, ela fica absorvendo proteína à noite e mantendo os níveis de aminoácidos no sangue mais altos. Então, por exemplo, se você quer fazer essa suplementação pré-sono do paciente, com leite vai ser interessante, porque ele vai absorver lentamente essa proteína, mantendo esse corpo nutrido durante a noite por mais tempo, tá? É claro, a gente tem que sempre observar a questão desse paciente com a lactose e com a caseína. Se for esse paciente que pode consumir a lactose tranquilamente e o leite também, então, assim, por questão de paladar também pode ser o leite, mas pensando em velocidade absortiva, com água vai ser melhor, tá? Então, é caso a caso mesmo. Nutrição é sempre caso a caso, nunca é uma resposta certa para tudo. Doutora Jaqueline é contra, já falou totalmente. Mas, no caso, doutor Renato, Diga. Se eu fosse consumir leite todos os dias, quanto que eu deveria consumir, então?
Olha, como a gente falou, o excesso do leite vai ser ruim, tá? Principalmente o leite A1. Por quê? Porque ele é realmente inflamatório. Viu? Se o excesso é ruim. O excesso é ruim, tá? Mas como a gente falou já no podcast passado, às vezes o brócolis pode ser ruim para algumas pessoas, o feijão também, então é caso a caso. Mas o excesso vai ser sempre ruim. Então, às vezes, o culpado não é o leite em si, e sim o excesso dele. Assim como o glúten. Talvez a pessoa pode consumir glúten em pequenas quantidades, uma pessoa come pãozinho o dia inteiro, e no final das contas aquilo está fazendo mal a ela. Então, assim, não abusar muito da quantidade, tá? É a mesma coisa que ela falou, é de cada indivíduo para indivíduo. Mas no caso, eu cheguei no seu consultório, eu tenho uma desconfiança que eu tenho alergia ou intolerância. O teste que eu tenho que fazer, esse teste de 7 dias que você coloca no TikTok, na internet, faz um teste de 7 dias para você saber, corta o leite, ele realmente funciona? Quando a gente exclui o alimento causador de alergia, né, ou intolerância por 7 dias, o corpo vai dar uma resposta sim, então aqueles sintomas e sinais clínicos vão desaparecer ou pelo menos minimizar bastante, tá? Talvez na alergia demore um pouco mais que isso, depende de caso a caso, tá? Mas na intolerância sim, se você fica 7 dias sem o leite e você anteriormente tinha formação de gases, uma dor intestinal crônica ali, estufamento, e você corta e percebeu que você não sente mais isso, então é sinal que você tem algum nível de intolerância ali ou sensibilidade também, tá? Então funciona bem sim esse teste. A gente pode fazer. Doutora Jaque, cortar lactose ou proteína? Cortar a lactose ou a caseína? No caso. Eu falei errado. Então, a caseína, né? Como eu já disse, dentro da minha conduta clínica, não é que meu paciente nunca possa consumir leite, né? Mas eu opto por trazer para ele outras fontes proteicas melhores, né? Eu opto por melhorar essa digestão, eu opto por trazer proteínas com densidades menores de inflamação, justamente porque o meu paciente ele tá com um grau de inflamação muito alto, né? Então, quando eu pego um paciente autoimune, né? Ele, além de ter um grau de uma doença que não está estabilizada, ele está fazendo uso de muita medicação. Ele está em outro nível. Então, eu preciso zelar pela saúde intestinal dele. Então, claro que, olhando para esse quadro, eu vou riscar todas aquelas proteínas que vão dar mais trabalho para esse tubo digestivo, para esse sistema digestivo, e vou trazer, né, alimentos que vão ajudar mais, tanto com relação aos medicamentos, aos sinais e sintomas, que esse meu paciente com dor, com fadiga, né, com excesso de peso, com resistência à insulina. Então, sim, para mim, sempre eu vou estar ali diminuindo essas proteínas que têm esse grau inflamatório. Doutor Renato, gastrite piora com leite? É um assunto controverso, porque o leite é levemente alcalino. Então, o leite vai amenizar um pouquinho aqueles sintomas de gastrite, né? Pirose, azia, uma dorzinha gástrica. Quando você toma o leite, ele pode suavizar um pouco esses sintomas. Porém, depois de algumas horas, o leite, por ter cálcio, né, por ter gordura e pela caseína, isso pode produzir mais HCl, ácido clorídrico, no nosso estômago, tá? Então, momentaneamente, ele é positivo, tá? Porém, depois de algumas horas, pode piorar os sintomas de gastrite. Mas quando você tira a gordura do leite e usa um leite desnatado, por exemplo, já ajuda bastante, tá? Se você usa um desnatado A2, vai ser melhor ainda, porque ele não vai ter a caseína pesada, vai ser uma caseína mais leve e não vai ter gordura. Então, assim, pensando botando na balança, então ele vai ter um alívio melhor da gastrite usando o leite A2 e posteriormente não vai ter esse efeito de produção maior do HCl do estômago que o leite normal vai dar, tá? Então, assim, a pessoa pode tomar leite, sim, claro que não em excesso, mas pode tomar um leite, preferencialmente A2, sem lactose, para gastrite. E aí o que a gente fala, né, o que a gente vê muito com paciente de gastrite, e o Renato também deve ver, que é aquele paciente que fica procurando alimentos para o alívio. E aí qual é o grande problema, de novo, da alta concentração? Né? O que a gente vê na prática clínica? O paciente que tem gastrite, muitas vezes, ele vai lá tomar leite, porque ele tomou uma vez e se sentiu melhor, Isso aí. porque tem esse alívio imediato, e ele vai lá, toma um copo, aí vai lá e toma 2, aí toma 3, e aí ele vai fazendo isso como se fosse um antídoto, né? E eu sei disso por quê? Porque eu já tive paciente gastrite, né, com gastrite em casa, meu padrasto. Ele, não, vou tomar leite que passa, Só que é o que o Renato falou, ele traz um alívio momentâneo. Só que se você faz em excesso,
que é o problema. O grande problema da alimentação O excesso. é o É excesso. tudo em excesso. Aí tá- Tudo em excesso faz mal. Aí tá cronicamente piorando essa gastrite dele. Exatamente, verdade. Isso aí realmente vai acontecer. E vou fazer uma pergunta pra vocês, pra gente finalizar. Crianças, adultos e idosos. Já é polêmica, né? Qual a diferença para essas faixas etárias do leite? Na criança, no adulto e nos idosos. Porque a gente sabe que idoso acha que tem que tomar leite por causa do cálcio. A gente já falou que sardinha é muito rica em cálcio. Então, a gente tem outros alimentos que podem dar esse cálcio para artrite, artrose, que é o caso dos idosos. E não é né? só a fonte, né? O cálcio. Você tem que fixar esse cálcio. O idoso tem que fazer exercício, cara, para fixar. Tem que corrigir as Uma outras. Vitamina D, suplementação. K2, bererê. Então, assim, no público idoso, o que eu vejo mais dentro da minha prática clínica é o quê? Que sim, ele precisa estar consumindo fontes de alimentos, às vezes ele precisa estar fazendo uso de suplementação, porque dependendo da fase que ele está, né, cálcio, o Renato sabe, assim como eu, é um dos nutrientes que a gente mais gasta, e pela dieta só é difícil a gente chegar e bater naquela quantidade, porque é uma demanda muito grande. E muitas vezes, assim, o idoso, suplementação, nossa, acho que quase 100% a gente deveria falar. 100% suplementação. Só que aí a gente precisa pensar em fixar, porque não adianta só dar o cálcio. E uma das formas da gente fixar o cálcio, atividade física. E provavelmente vai melhorar a qualidade de vida dele, né? Exatamente. Então, assim... E o leite, assim, na primeira infância, o leite pode ser perigoso, tá? Porque, assim, a criança ainda com o sistema imunológico ainda não desenvolvido pode reagir mal, né? Ter uma alergia ao leite mais severa. Então, a gente tem que ter um cuidado, uma observação maior com a criança que toma o leite, tá? Depois de certa idade ali, perto dos 8 anos, 9 anos, é até interessante o leite. Se a gente observar que essa criança pode tomar o leite, é interessante para a formação óssea dessa criança nessa fase, tá? E na fase, até ser adulto jovem. Porém, na fase mais idosa, o intestino já não é que é intestino de jovem, né? Assim como a pele externamente envelhece, nosso intestino também envelhece. Então, a capacidade absortiva e de reparação desse intestino do idoso é muito mais difícil. Então, a gente tem que, talvez, prevenir um pouco. Então, eu prefiro usar com adultos mais idosos o iogurte e o queijo, menos o leite. Eu nem preciso dizer, né? O que eu prefiro. já pegaram. Viu? Ele também, viu? Ele prefere iogurte ao queijo. Não, assim, iogurte eu uso bastante, Eu iogurte, o também. leite não uso tanto assim, nas Se prescrições. você tá aí em casa, você já viu o que o leite causa e se ele inflama, ou se a gente tá culpando o alimento errado, mas você vai ter que ver esse episódio. Então eu vou pedir doutor Renato e doutora Jaqueline para dar as considerações finais. Cada um falar sobre uma frase final sobre o leite, o que você fala pro paciente que tá te ouvindo de casa. É o seguinte, acho que antes de culpar o leite, você tem que fazer uma dieta adequada, porque a pessoa às vezes come um monte de besteira, um monte de ultraprocessados, um monte de conservante, de biscoitinho, e no final culpa o leite. Acho que o leite é o grande vilão. Muitas vezes, o leite pode ser o vilão, mas antes de culpar o leite, você tem que ajustar a sua alimentação, fazer uma alimentação mais adequada, tá? Uma alimentação mais saudável, para você poder avaliar se realmente é o leite que te faz mal ou não. E se você perceber que realmente o leite te faz mal, você tem alternativas. Você pode usar um leite sem lactose, dependendo da pessoa, tá? E o leite A2 também, que é de muito mais fácil de digestão. Então, assim, não se desespere. Se você acha que o leite te faz mal, primeiro, ajuste a dieta, a sua alimentação. E depois disso, continuando nessa dificuldade de digestão do leite, a gente tem alternativas também que a gente pode conseguir tomar o leite sem excesso e não te fazer mal. E você, doutora Jaqueline? Então, olha, sobre o leite, eu sempre digo uma coisa, né? O que eu comecei falando aqui, nenhum alimento vai te inflamar, né? A inflamação, ela tá na gente, né? É quando o nosso corpo ele está desregulado. Acho que o mais lindo da nutrição é a variedade que ela tem. Né? Todo esse potencial que a gente pode trabalhar com os nossos pacientes, sabe? Então, assim, eu recomendo o uso de leite? Não, porque eu recomendo o uso de outros alimentos, né? Eu gosto mais de outros alimentos, eu sinto, né, que eu posso agregar mais. Mas se você é uma pessoa que ama consumir leite, consuma menos.
certo? E não é só assim, eu vou melhorar. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes. Eu não gosto muito dessa tática, tenho que tirar. Tenho que tirar isso, tenho que tirar aquilo. A gente tem que incluir. Muitas vezes tá faltando mais coisas do que você precisa retirar coisas da sua alimentação. Então, eu sempre sou daquela que assim, pera lá, o que a gente pode incluir para melhorar a sua rotina alimentar? Se todo mundo pensar assim, sabe, o que essa semana eu posso fazer de inclusão para melhorar a minha rotina alimentar? Fica muito mais leve, fica muito mais gostoso. E aí você vai avaliando, olha, eu sou um paciente que tem uma doença autoimune, então, vamos diminuir um pouquinho, sabe? O leite, o glúten, aqueles alimentos ali que a gente sabe que tem uma questão com relação à permeabilidade intestinal, e isso tem impacto muito grande na doença, tanto inflamatória quanto doença autoimune. Mas antes de você sair pensando, preciso retirar isso, preciso retirar aquilo, ou o vilão é esse ou não, normalmente o vilão se chama estilo de vida. Como está seu estilo de vida? Esse é o grande vilão. Faz essa pergunta aí pra você, sabe? Que aí você descobre o que você precisa melhorar. E é isso, gente. Vou agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Rei do Filé, desde 1985 na nossa cidade. Foi o primeiro delivery dessa proteína deliciosa que é o peixe, né? Mas lá você encontra salmão de qualidade, a gente tem Hot Philadelphia, comida japonesa, tem na Vila Amélia e também na Feira de Olaria, tá? Também quero agradecer a Deluca Fitness, é só procurar lá no Instagram, Deluca Fitness, que tem uma calça de ginástica maravilhosa, não tem transparência, não enrola, eles estão com coleção nova já pro mês que vem, que é para essa época que a gente tá aí para fazer academia, procurar os nutricionistas corretos, pra gente focar no verão, ficar com aquele corpo que a gente sempre teve vontade, desinflamar e também ter alta performance. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu quiser marcar uma consulta e eu for lá de Manaus e estiver assistindo vocês, eu consigo? Consegue. Sim, fazemos uma consulta online também. Então, eles fazem consulta online. É só vocês procurarem Jaqueline Tedin ou Renato Cipri no Instagram. A gente vai colocar aí pra vocês. Sigam a gente no TikTok, sigam a gente no YouTube, ou nos cortes na Manipulab, no meu Instagram, Maria Marotti, ou na Jaqueline Tedin ou Renato Cipri, tá? Também quero agradecer a Manipulab também, que é uma farmácia que está com a gente há 21 anos em Nova Friburgo. Eles fazem todas essas fórmulas maravilhosas para desbiose, para microbiota. Eles estão também com umas fórmulas diferentes deles, ó. O Money Hair para cabelo, Money Art para articulações e Money Power, que é com fenogrego, taurina, guaraná, suplemento em cápsula, tá? São as novas fórmulas que eles desenvolveram, personalizadas para vocês. Vocês encontram na Rua Portugal ou na General Osório. E se esse episódio te ajudou, se você sente que você tem algum desconforto, manda para alguém, tá? Pede para seguir, compartilhar, ativar o sininho, que na próxima semana a gente tem mais e a gente vai falar sobre os excessos do final de ano, que é um assunto bem polêmico. Como a gente já disse, o Nutrição Sem Filtro é sem filtro e sem papas na língua. Um beijo e tchau, tchau.